fala aí, rapidão. Posicionamento cristão na faculdade, escola, trabalho. Quando eu penso em posicionamento, vai lembrar muito pra gente a história do Antigo Testamento, né? Daniel. Tá lá Daniel na Babilônia, um país corrupto, completamente destruído ali pelas práticas que não eram cristãs, e era exigido deles, né, de Daniel em específico, né, além de seus amigos, um comportamento que fosse diferente daquilo que eles criam, né? Então, quando a gente fala de comportamento, a gente pode olhar para Daniel e perceber que Daniel, ele tem essa convicção de tão grande quem ele é, e isso não e essa convicção de quem ele é faz com que ele possa ser firme e amável na mesma medida, né? Porque quando a gente fala, né, de posicionamento, a gente sempre pensa, o que eu tenho que me opor. Sim, tá, e o que eu tenho que ser a favor. É pressão, é sempre muito pressionado. Isso, né? Então a pessoa fala, nossa, eu tenho que saber sobre todos os assuntos, eu tenho que me posicionar por isso, por aquilo, eu tenho que saber argumentar. Então, quando a gente vê Daniel e José do Egito mesmo, né, que novamente mais um que está realocado, num lugar certo? diferente, Num lugar diferente, cultura diferente, cultura, pressão diferente, deuses diferentes, opiniões diferentes. Qual que é o grande propósito deles? Que eles gastam mais tempo pensando o quê? Como é que eu vou ser fiel? Posicionamento tem a ver mais com fidelidade do que com resposta. Daniel, ele se mantém fiel ao quê? Às orações. É isso que faz com que ele é levado inclusive, para a cova dos leões. Sim. Daniel, ele não abre mão de quem ele é, mas principalmente da fidelidade que ele tem a Deus. Então, no momento que ele é questionado, no momento que perguntam para ele se ele vai mesmo fazer aquilo, né, se ele vai se comer, se vai se contaminar com as comidas, os manjares, banquete, ele pode simplesmente falar o quê? Não. Por quê? Porque ele tem um porquê do não. Isso é importante, né? Posicionamento, você tem que saber o porquê que você está posicionado assim. Né? Então, qual é o posicionamento do cristão na faculdade, o posicionamento do cristão na escola, o posicionamento do cristão... Onde é que foi mais isso aí? Faculdade, no trabalho. Você tem que saber explicar o porquê da sua posição. Você não pode ser um papagaio que repete. Posicionamento não é só falar contra aquilo que está acontecendo. Isso. Posicionamento não é entrar na massa de manobra e concordar com a maior parte das pessoas. É você desenvolver um pensamento crítico, porém um pensamento crítico que é baseado na palavra. E aí, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai encontrar homens fiéis que antes do conhecimento, deles priorizarem o conhecimento, ou eles terem uma voz política, eles estão olhando para a fidelidade. Daniel, eu vou ser primeiro fiel a Deus. José, eu vou ser fiel ao sonho que Deus me deu. Então a Bíblia fala que José, mesmo quando estava preso, na verdade, ele não deixa de exercer quem ele é na prisão. Ele foi quem ele foi na casa de Potifar, ele foi quem ele foi na prisão, e ele foi quem ele foi quando ele se tornou governador do Egito. A identidade de José não muda. Ele amadurece com as circunstâncias, mas ele não perde a identidade dele. Ele permanece fiel a Deus. Então, como é que um jovem, um cristão pode ser bem posicionado? Né? O bom posicionamento tem a ver com fidelidade. Não se adapte para que as pessoas gostem de você. Né? Porque posicionamento me gera influência. Não, mas posicionamento é fidelidade. Entende? Deixa o Senhor te colocar num lugar de influência. Porque não, Rick, concorda comigo, mano? É muito fácil a gente quebrar ou adulterar as nossas convicções para agradar as pessoas. Sim. Ou até para nós mesmos, né? Uma coisa que acontece muito que eu vejo é cristãos tentando responder ou se posicionar em temas que não foram perguntados a ele. Eu me sinto pressionado para responder ou para me posicionar, mas sobre um tema que não foi me perguntado. E aí eu tenho dificuldade de responder o porquê das coisas. Porque eu estou simplesmente querendo expor a minha fé e que as pessoas engulam aquilo que eu estou vivendo. Tá mais na ênfase do convencimento. Exato. Do que da reflexão. Né? Se posicionar não é convencer as pessoas. Se posicionar é elas verem coerência do porquê que você é a favor ou contra, ou por que você tem essa opinião, né? Colossenses 3:23, eu estava lembrando aqui, fala aqui, né? Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, tudo que eu fizer, inclusive o meu posicionamento diante das circunstâncias que me cercam, eu tenho que fazer primeiro olhando para que agrade ao Senhor, né? E eu não preciso andar em dúvida, né? Será que isso agrada ao Senhor ou não? Pô, nova aliança, Rick. Nós temos acesso direto a Deus.
Eu posso ir em oração e através da leitura da Bíblia, que é o que mais negligencia hoje, Sim. é eu sentar e falar assim, Senhor, como eu devo me posicionar sobre esse assunto? Como é que eu devo pensar sobre isso? Como é que eu devo falar sobre isso? Quando falar sobre Quando isso? falar sobre isso? Com que coração? Senhor, eu preciso discutir ou eu preciso amar essa pessoa? Porque a pessoa é mais importante, né? Então, a gente não vive para agradar as pessoas. A nossa fidelidade é primeiro para com Deus. Enquanto a gente se mantém fiel a Deus, o nosso posicionamento não vai ser nunca manchado e afetado, né? Porque é fidelidade. Aquele que eu quero ser encontrado fiel no final das contas, entende? Então, respondendo essa pergunta direta, qual que é o posicionamento do cristão? É sempre de fidelidade a Deus. Certo? Não muda de acordo com o assunto. Entende? É o que a Bíblia diz. É como o Senhor vê. É como a gente entende a perspectiva do amor e da graça. E então que é o que a gente fala de cosmovisão cristã, né? Eu olho todas as circunstâncias ao redor a partir de uma perspectiva cristã. O homem foi criado, o homem caiu por causa do pecado, Jesus Cristo o redimiu e nós aguardamos a glória dele. E, né, enquanto isso nós vivemos santificados, cheios do Espírito Santo. Quando você encara qualquer opinião, qualquer assunto dentro dessa perspectiva, o seu posicionamento fica claro. Fica um posicionamento cristão que respeita as pessoas, mas que é firme em amor. Assim como Daniel foi. Quando foi oferecido tudo a ele, ele permaneceu firme. Não se dobrou às coisas do rei, mas isso depois foi imputado a ele como honra. Honra. O rei viu como eles se posicionaram, o rei viu o que era importante para ele, o rei viu o posicionamento deles e falou, vem cá, eu preciso chamar vocês para perto. Né? Então, o posicionamento de fidelidade coloca também a gente em lugar de influência, né? Sempre para glorificar e honrar a Deus.